Boa noite a todos meus seguidores aí do YouTube. Quero desde já saudar a todos na paz do Senhor. Quero trazer uma palavra nessa noite de fé. Salmo de número 1 e no seu versículo de número 1 que diz a palavra do Senhor: a felicidade do justo e o castigo do ímpio. Diz assim o versículo da palavra de Deus, Salmo de número 1, no seu versículo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, cujam as folhas não caem, por tudo quanto faz prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento se espalha, pelo que os ímpios não substituirão o juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Veja bem, minha gente, o Senhor, Ele conhece o nosso caminho. Vale a pena nós sermos fiéis. O salmista Davi, o Salmo de número 1 é um dos primeiros salmos da Bíblia, é um salmo anônimo, que nós vemos aí a expressão da bem-aventurança, que significa muito mais do que feliz. O que me chama a minha atenção e a nossa atenção para nós que somos cristãos é a parte A do versículo. Alegria sobre o varão, segundo os seus conselhos. Então, irmãos, nós temos que estar alegres segundo o conselho de Deus, segundo o conselho do Senhor. Eu não acredito que um cristão que se diz cristão entristeça na presença do Senhor. Estou triste com o Senhor porque o Senhor não fez isso. Hoje em dia existe muito tipo de cristão dessa maneira, que pensam assim, levam a vida desse jeito. Se Deus não fazer o que Ele quer, o que Ele mais faz é abandonar a fé. Primeiramente, abandonar a fé. Após abandonar a fé, aí começa a escarnecer. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não deixa escarnecer. Ele também não tira ninguém por inocente. E nós vemos a parte A do versículo aqui que fala sobre a felicidade do varão. Varão feliz. Varão na presença de Deus. A parte B do versículo fala sobre os seus conselhos. Nós devemos estar no conselho do Senhor. Nós devemos estar aconselhado e reconciliado com o Senhor. A importância maior nossa é estarmos reconciliados com o Senhor. Quando nós estamos reconciliados com o Senhor, existem 3 coisas importantes para os nossos dias, ou para o tempo cristão. Primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detenha no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu falei de 3 exemplos que possa trazer para a fé cristã, para os cristãos, uma bênção especial do céu, de tal forma que nós não entendemos, não possamos entender, porque o pensamento do Senhor não é os vossos pensamentos. Então nós vemos aqui que esse Salmo de número 1, a qual sobre o salmista expressou aí a sua fidelidade, ele se diz 3 coisas que eu falei aqui nessa noite, que possa trazer para o cristão avivamentos, ânimo, paz, gozo, longanimidade e temperança. Pode se manifestar na vida do cristão de uma tal forma diferente a qual alguém pensa.
Nós vemos no versículo de número 2, quando o salmista expressa, e antes, o Senhor ele não chega atrasado nas nossas vidas, irmãos. Ele chega no momento certo, na hora certa. Talvez nós atrasamos, talvez nós chegamos atrasados, mas o Senhor ele não chega atrasado nas nossas vidas. Ele chega no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Um certo tempo da nossa vida. E diz aqui o versículo de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Irmão, quem segue a lei do Senhor tem prazer. Não fica triste porque Deus não fez ou Deus deixou de fazer. A obra de Deus na nossa vida depende de Deus, da nossa vida, depende da nossa fé. Deus já fez a obra na nossa vida, Deus já nos abençoou, já nos santificou, nos deu autoridade, nos abençoou. Então depende de nós caminhar na presença de Deus, andar na presença de Deus. Um certo dia, nós vemos uma certa passagem que o Senhor diz: andareis na minha presença, sereis perfeitos. Então a perfeição, ou sermos perfeitos, nós temos que andar na presença de Deus. O salmista diz aqui no versículo de número 2: e antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor, irmão, é para aqueles que servem o Senhor em espírito e em verdade. Primeiro, quando nós é bem-aventurado, nasce em nós a fidelidade. Lá em Apocalipse nos diz que nós temos que ser fiéis até a morte para ganhar a coroa da vida. Então nós temos que saber perder e saber ganhar. Hoje, o que acontece entre o meio cristão é que muitos não sabem perder, só que é só ganhar. Mas o cristão ele tem que perder e saber ganhar. Nós vemos quando o apóstolo Paulo chamou Filemon e disse a Filemon que fosse até o seu escravo Eusébio, e a palavra de Deus diz que ele era um escravo fujão, ele era escravo ali naquele lugar, ele era escravo de Filemon, mas a palavra de Deus, pela recomendação de Paulo, ele não recomendou como apóstolo, mas sim com amor. Então muitas das vezes nós temos que pôr no nosso coração esse amor, como o apóstolo Paulo pôs este amor no coração de Filemon, através da direção de Deus, através da graça redentora do Espírito Santo. E veja que Filemon, ele perdeu o escravo, mas ganhou o irmão. Seu escravo passou a ser irmão. A palavra de Deus diz que ele foi liberto, e ele passou a ser bispo em Antioquia. Então ele perdeu o escravo, mas ganhou o irmão. Então muitas das vezes, muitas percas nas nossas vidas, é necessário que nós perdemos para nós podermos ganhar. É necessário que nós andamos na presença de Deus para que nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sermos bem breve aqui, a parte A do versículo 2, Salmo de número 1, no seu versículo 2, diz assim: antes tem o seu prazer, irmão. Prazer é alegria. Antes tem o seu prazer, tem a sua satisfação na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. Irmão, não é só por um período de tempo, não. É dia e noite, nós temos que meditar na lei do Senhor. Dia e noite. Aí, no versículo de número 3, ele expressa: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Quando nós cumprimos essas três ações, primeiro, não deter no caminho do pecador, não sentar na roda dos escarnecedores, e quando nós conseguimos vencer isso, que diz aqui a palavra de Deus, não andar segundo o conselho dos ímpios, quando nós não sentar na roda dos escarnecedores, não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, aí se cumpre a prosperidade. Aí, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Nós seremos como árvore plantada, irmãos. Não vai faltar nada. Tanto no momento da prova, como no momento da bênção. Nós vamos ter largueza. O que é que significa largueza? Nós vamos ter nossas dispensas. Nós vamos ser dispenseiro do Senhor, como foi o apóstolo Paulo.
Então assim, o Senhor nos diz que nós temos e seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. O salmista aqui, ele expressa a sua prosperidade. Junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto. Então aí vai haver a prosperidade, vai dar fruto no tempo certo, no momento certo você vai estar fazendo a obra de Deus, vai estar caminhando na presença de Deus. E a parte B e E do versículo diz assim, a parte B diz assim, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, cuja as folhas não caem, por tudo quanto faz prosperará. Então na parte B diz, as folhas não caem, e na E, tudo prosperará. Então você será próspero diante do Senhor, se você cumprir esses 3 exemplos que eu falei aqui nessa noite. Não parar no caminho dos pecadores, não se assentar na rota dos escarnecedores. Então você vai ter vitória na tua caminhada cristã. Não deter, não parar, não assentar. E no verso de número 4, para sermos bem categóricos com a palavra de Deus, diz assim, não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento se espalha. Então os ímpios é diferente. Os ímpios não pensam assim, nós não pensam dessa maneira, não é desse jeito. Mas o verso de número 5 diz assim, pelo que os ímpios não substituirão ao juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Então o ímpio, ele não vai ser julgado, ele já é sentenciado, o ímpio já está sentenciado à sua destruição. Então ele não vai substituir, ele não vai subir ao julgamento, ele não vai sermos julgados. E a palavra de Deus diz assim, que quando nós não somos julgados, nós seremos repreendidos para não ser condenados com o mundo. Está lá em Corinto, quando Paulo instrui a igreja de Corinto acerca da Santa Ceia. Quero recapitular, deixar um versículo-chave, 2 versículos-chave que chamam a nossa atenção nessa noite. É o versículo de número 5 e o versículo de número 6, que fala que os ímpios não vão ser julgados. Pelo que os ímpios não substituirão o juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhece o teu caminho, meu irmão. O Senhor conhece a tua caminhada, minha irmã. O Senhor conhece a sua trajetória espiritual e material. Você não precisa de apoio, a não ser o auxílio do Senhor. Ele é teu apoio, Ele é teu auxílio, Ele é teu ajudador, Ele é o nosso ajudador. Deixo a vocês esta palavra profética. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vossas vidas, em vossas casas. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Me siga lá no Twitter, escreva lá no meu canal, no nome de Jesus. Deus abençoe todos, amém? Prometo que no próximo vídeo trago aí uma palavra profética abençoada para todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém?